Olá, hoje 17 de maio, amanhã nós vamos ter o nosso evento, o segundo evento do Morada Acadêmica, sobre Bauman e a ideia de modernidade líquida. Para este evento, preparei alguns conteúdos e eu vou estar, então, mostrando, né, como é que esse conteúdo está sendo pensado, até para o próprio procedimento do nosso evento, tá? Então, vamos lá. Então, construí um texto base. Nos últimos 10 dias aí peguei, né, todas as minhas anotações, leituras, acabei lendo, terminando de ler este livro do Bauman, que é uma obra muito interessante, que se chama Bauman sobre Bauman, né? Muitas das coisas que aqui estão provém dessa obra, né, que na verdade são 5 entrevistas que ele deu. Então a gente tem a primeira parte, que é vida e obra, vou estar falando um pouco dos dados biográficos do Bauman, a sua participação na Segunda Guerra Mundial e a vivência muito próxima ao Holocausto. Depois vamos estar falando um pouco da sua própria definição sobre quem é Bauman, né, e por que ele faz o que faz, ou seja, uma sociologia dos contemporâneos, né, e a gente começa então a partir daí a desenvolver uma parte muito interessante, que é uma coisa que para mim não estava muito ainda evidente, com essas novas leituras ficou um pouco mais organizado, que são as influências epistêmicas, sociológicas e filosóficas pertencentes à obra do Bauman, né? Então, o Richard Sennett, uma série de outros sujeitos que nós vamos estar falando, o próprio Levinas, Maffezoli, Bourdieu, Castoriadis, né? Então, vamos estar comentando um pouco como é que esse sujeito aqui da sociologia contemporânea se coloca diante dessas influências. Temos agora uma segunda parte dessa preparação, que é, na verdade, um compêndio sobre as ideias teóricas importantes. Então, eu fui separando visão de homem para Bauman, então vamos trabalhar um pouco a ideia da natureza moral, que é uma das coisas que ele gosta muito de explanar, né? Depois vem modernidade sólida, e aí eu fiz aqui uma explanação até usando outros autores para estar caracterizando o que para Bauman é a modernidade sólida, né? A própria ideia do Max Weber da racionalidade instrumental, da ética protestante, também para estar presente. Lipovetsky, com a noção da dívida infinita, que é uma das questões primordiais na ética moderna sólida. Não poderia faltar o Foucault, né, com a sua obra Vigiar e Punir e o sistema panóptico, panoptismo. Falaremos de modernidade e ambivalência, a questão da inclusão e da exclusão gerada pelo capitalismo e a globalização, a busca pela bandeira da universalidade e da fundamentação. Como eu montei um texto bastante colorido, muito próximo a uma ideia da própria internet, né, de textos com links, com comentários, então para ficar até fácil a visualização. Vamos falar de globalização, já que ele tem um livro específico, que é Globalização e as Consequências Humanas. Vamos falar do sinoptismo, que seria para o Bauman a forma subsequente ao panoptismo. Vamos discutir um pouco quais são as implicações disso. Vamos falar sobre o paradoxo entre o turista e o vagabundo na lógica de Bauman. E entramos então no link mais diretivo aí sobre modernidade líquida e vamos então discutir, né, já introduzindo a ideia de que a vida líquida é uma sucessão de reinícios. Vamos falar das características desse momento, utilizando também a parceria do Lipovetsky, Pierre Levy, André Lemos, quer dizer, nós vamos também estar dialogando com alguns autores e pensadores, alguns em concordância com Bauman, outros nem tanto. Vamos falar do termo da destruição criativa, utilizado e cunhado por Bauman, o que significa a contemporaneidade. Vamos falar do termo de socialidade, que Maffezoli nos traz, também influenciado pela sociologia de Simmel.
a ideia de proxemia, os tribalismos pós-modernos, a ideia de tecnodemocracia ou técnico-utopia, como o próprio Bauman gosta de se referendar, os novos fundamentalismos micro-cotidianos, a era do desenraizamento, vamos usar o Loparic para ir finalizando a nossa discussão sobre modernidade líquida. E aí começamos então uma parte que é uma parte mais dialógica do nosso momento, que vai ser dado amanhã, comentando uma obra específica que é A Vida Líquida. Eu separei algumas páginas, como vocês podem ver aqui, por temas e tópicos, né? E nós vamos estar escolhendo algumas para lermos juntos e comentar, tá? Então, é o momento dos trechos comentados. Aí vamos falar de exemplos fenomênicos, separei em alguns campos aqui, culto ao corpo, consumismo, estratégias de confinamento, novas relações. Vamos estar referendando, exemplificando. Aí vem as referências bibliográficas, vou estar comentando algumas delas que me chamam a atenção. Referências multimediáticas, são entrevistas, programas, em que nós temos o nosso Bauman presente. Aqui as questões síntese sobre o Bauman e a modernidade líquida. Então, sugestões para os participantes responderem, dialogarem e entregarem aí para um momento pós-evento. Já aconteceu no primeiro. Sugestões de resenhas a partir de filmes. Então, eu escolhi alguns filmes que me chamam a atenção, que fazem uma conexão com a modernidade líquida. O filme A Pele que Habita, por exemplo, um filme recente do Almodóvar, Os Invasores, Substitutos e Ensaio sobre a Cegueira. Então, amanhã estaremos dialogando, conhecendo esse material mais a fundo e proporcionando, acredito eu, um momento muito especial de encontro de seres humanos preocupados com essas novas questões dos tempos contemporâneos. Vamos, então, dialogar com Bauman, que é hoje um dos sociólogos mais lidos, tem uma obra bibliográfica bastante consolidada no mercado brasileiro. As universidades na área de ciências humanas, via de regra, utilizam algumas de suas ideias, e eu acho que vai ser um momento muito interessante, né? Muita gente fazendo pesquisa utilizando Bauman como suporte bibliográfico, então acho que de qualquer maneira aí, discutir sempre pelo viés desse autor nos traz grandes contribuições, um senhor lúcido, né? E que, acima de tudo, nos mostra o valor da lucidez, né, humana em tempos de tremendo mal-estar. Convido então vocês todos, né, para amanhã, dia 18 de maio, às 18 horas, participarem do nosso encontro. Né, moradapsi.com.br, né, lembrando um pouco o nosso endereço, né, e podendo então estar ainda se inscrevendo, muita gente se inscrevendo, algumas pessoas se inscrevendo no modelo offline, que vão estar acessando o evento posteriormente, já que o evento é todo gravado, né, e recebendo esse material. Convido vocês a todos para estarem participando e conhecendo esse senhor sociólogo lúcido e bastante crítico.